Vamos lá resolver essa questão, essa 13ª e essa 14ª. Vamos lá ler. Determina a menor área admissível na seção da barra DE, que é essa barra aqui, de treliça mostrada, para o carregamento dado, a tensão normal não deve ultrapassar 200 megapascal. Então, a tensão que eu tenho que utilizar vai ser 200. Ele não pode utilizar mais do que 200, porque se utilizar ele vai romper, ok? Então ele quer que determine a área admissível dessa treliça. E como é que a gente vai determinar essa área? A gente primeiro vai ter que ter o quê? Tensão a gente já tem. Então, tensão é força sobre área. Para eu determinar a menor área admissível, eu preciso da força que está atuando nessa barra. A gente sabe que essa barra ela vai estar em equilíbrio. Esse sistema todinho, na verdade, está em equilíbrio. Então, todos os pontos vão estar em equilíbrio. O que significa isso? O somatório das forças em X e o somatório das forças em Y tem que ser zero. Ok? Então, eu vou ter forças aqui nessa barra, aqui nesse ponto, aqui nesse outro ponto e aqui nesse outro ponto. Consequentemente, também terei forças aqui, aqui, aqui e aqui. Ok? E são forças de reação. Olha, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é determinar as reações nos apoios. Preste atenção que aqui esse tipo de apoio, ele permite o movimento na horizontal, no eixo X, ok? Ele só restringe o movimento no eixo Y. Então eu vou chamar, como aqui é o ponto G, e ele vai estar no sentido de Y, eu vou chamar essa força de GY, ok? Aqui no ponto F, ele restringe o movimento tanto em Y, vou chamar de FY, essa força de reação, quanto em X, e vou chamar essa outra força de Fx, ok? Então agora eu vou fazer o somatório das forças para ser igual a zero, ok? Então, olha, eu vou pegar primeiro o somatório das forças, em X tem que ser igual a zero, ok? Quais são as forças que estão em X? Essa é Fx e esse 75. Preste atenção que um é para um sentido e outro é para outro sentido. Então eu vou dizer que menos Fx é igual a menos 75 kN. Por que isso? Porque vai ficar menos Fx mais 75 kN, passando ou Fx para o outro lado ou 75 para o outro lado, vai ficar que Fx é igual a 75 kN. Já descobrimos a força de reação Fx. Agora vamos para o somatório em Y, ok? Eu tenho Fy, eu tenho Gy no sentido positivo, Gy mais Fy, menos 200 kN, que está no outro sentido, igual a zero. Então, Gy mais Fy, 200 kN. Olha, agora a gente vai ter um sistema, uma equação e duas incógnitas. Vamos utilizar um outro artifício para tentarmos resolver isso, que é a parte do momento. Eu vou escolher aqui, como em F eu tenho duas forças atuando em F, eu vou escolher esse ponto como ponto do momento. Então eu vou dizer que momento F, ok? A primeira força que está atuando aqui nele, olha, é esses 200 kN. Eu trago esses 200 para a linha do F e verifico que eu tenho uma distância de 2,5 do F. Deu 200. 200 de F tem uma distância de 2,5. Então vai ficar... Sim, o sentido dele vai ser horário, ok? Logo vai ser negativo. Então, menos 200 vezes 2,5. Próxima força, G de Y. Gy, né? Gy, ele já está na mesma linha. Ele tem 2,5 mais 2,5 mais 5, 10. E é positivo porque é no sentido anti-horário. Mais 10 Gy. A outra força que eu tenho é essa de 75 kN.
essa de 75 kN, eu trago ela para cá e verifico que ela está a uma distância de F aqui de 8 metros. Então, esse daqui, ó, ele vai dar, ó, a força para lá, horário também, movimento horário. Então, horário negativo, menos 75 vezes 8. Ok? Vou fazer essa multiplicação e essas duas, vou somar, ok? Ele vai dar menos 1.100 kN é igual a menos 10 GY. Peguei o GY, isso aqui, lembrando, tem que ser igual a zero. Peguei o 10 GY para ser para o outro lado. Eu tenho negativo aqui e negativo aqui eu corto, né? Tenho esse 10, passo dividindo, logo GY, cortando aqui, ele vai ser igual a 110 kN. Ok? Então a gente já tem o GY. Falta quem? FY. Se eu sei que GY é 110, eu vou passar esse 110 subtraindo menos 200, subtraindo 200, então vai ficar 200 menos 110, e FY vai ser igual a 90 kN, ok? Então já determinamos, já conseguimos determinar as forças de reação em cada ponto deste. O método dos nós, ele vai dar a seguinte condição: escolher um ponto em que eu tenho apenas duas forças para descobrir. Por quê? Porque aqui a gente só vai ter o artifício agora do somatório das forças em X e do somatório das forças em Y. A gente não vai poder utilizar o momento agora, ok? Quando for analisar ponto por ponto. Quando for analisar ponto por ponto. Lembre, eu não posso utilizar momento quando eu for analisar ponto por ponto. O primeiro ponto aqui que a gente tem como forças de reação, que eu só tenho duas, é esse ponto F. Como? Eu tenho uma força aqui, eu vou chamar essa força de FB, ok? E essa outra força de FD, ok? Então aí, olha, eu só tenho essas duas forças. Então vamos analisar as forças em D, ok? Aí eu vou trazer aqui, que já está pronto e organizado, e vou começar a explicar. Forças em D. O primeiro passo dessa força em D, eu vou ter que decompor essa FD. Essa FD. Para isso eu vou descobrir esse ângulo aqui, ó. Vou chamar ele de θ, esse ângulo. Vai ser a tangente de θ, cateto oposto, que é 5, que eu tenho aqui, ó, cateto oposto, sobre a adjacente, 5 sobre 2. Então, tangente de θ, que é 5 sobre 2,5, 5 sobre 2,5. Ele fazendo as contas, eu descubro que θ é igual a 63,43, como está aqui. Olhe, lembrando, eu tenho essa FY, que está aqui, ó. Eu tenho a FB, que está aqui. Eu tenho a FX, que está aqui. E tenho a FD, que está aqui. Ok? FX, eu já tinha descoberto, já tinha aqui pronto, já tinha aquela feita, a gente descobriu através das reações. FY também através das reações, ok? Então a gente já tem essa força e essa. Falta quem? FB e FD. E são as forças que a gente vai descobrir. Vamos primeiro para o somatório das forças em X. No somatório das forças em X, como a gente tem aqui, ó, a gente tem menos Fx porque está nesse sentido. Menos Fx, porque está nesse sentido, da direita para a esquerda, mais FD vezes o cosseno de θ, que aí vai dar FDX, e isso tudo, como a gente não tem mais nenhuma força atuando em X, vai ser igual a zero. Efetuando a conta do cosseno de FD, que é o cosseno de 63,43, e eu tendo Fx, eu passo Fx para o outro lado e passo o cosseno dividindo. Logo encontrarei a força FD, que dá 167,67 kN. Uma coisa interessante aqui nesse método dos nós é isso. A gente sempre vai adotar como sentido da força saindo do nó.
saindo do ponto, mas a gente não sabe se essa força realmente está saindo do ponto, ok? Se der positivo, significa que sim. Se der positivo, significa que sim. Se der negativo, significa que está chegando. Outra coisa também que a gente vai adotar, o sentido. Esse sentido aqui, ó, positivo, e esse negativo. Esse positivo, negativo e esse positivo, ok? Então bora lá. A gente já descobriu FD, que está aqui, ó. Vamos para o somatório das forças em Y. Eu tenho o quê? Em Y, que eu já tinha aqui, ó. Eu tenho FY aqui, mais FB, mais FB, mais FD seno de θ. Quem é FD seno de θ? É FD vezes o seno desse ângulo, ok? Eu já tenho o valor de FD, que eu já encontrei aqui. Eu tenho o seno dele, que é seno de 63,43. E tenho 90, que é o FY. Efetuando as contas e isolando o FB, eu descubro que FB é menos 239,96 kN, ok? Como deu negativo, vai ser de compressão, ok? Vai ser uma força de compressão. Então, agora nos próximos pontos, a gente sempre vai trabalhar essa questão de escolher um ponto. Que tem apenas duas forças nele, duas forças atuando nele, que a gente vai ter que descobrir para poder utilizarmos as forças em X e em Y. Vamos voltar aqui para o desenho, né? E vamos verificar qual o próximo ponto escolher. Eu tenho D, né? Eu tenho D e tenho B. Vamos ver aqui em B, em D, como é que se está. Eu tenho FD. Essa força aqui é uma reação desse FD. Então eu já tenho essa força, ok? Mas eu não tenho nem DE, que eu vou chamar essa força que está atuando nessa barra de DE. Eu nem tenho essa força, nem tenho essa outra DA e nem tenho essa força BD, que é essa força daqui para cá. Então aqui, olha, eu tenho uma, duas forças, mas tenho como incógnitas 1, 2, 3. Então, através desse método, a gente não consegue resolver esse ponto D agora. Vamos escolher um outro ponto, ok? Um outro ponto que a gente pode ir é esse ponto B. A gente já tem essa força daqui, ó. Essa FB é uma reação daqui, ok? Então a gente já tem essa força que está atuando aqui, o valor dela. Então só falta a gente descobrir BD, que é essa força, e descobrir essa outra força, que é BA, ok? Então a gente vai descobrir as forças em B, ok? Vou desenhar o diagrama de corpo livre aqui, ok? Preste atenção, olhe. A força FB, que a gente já descobriu aqui, menos 239,96. Vou adotar o sentido sempre saindo do ponto e ele está para baixo, vou colocar negativo lá na equação. E como o sentido, como a gente também descobriu que ele era de compressão naquele outro ponto, também vou adicionar esse outro valor negativo, ok? Quando a gente for montar a equação, a gente vai fazer um jogo de sinal menos, porque ele está para baixo, e o outro menos porque a gente descobriu ele como negativo. Ele vai ficar positivo. Aí a gente chega até a lógica. Se a gente colocou aqui, olha, saindo do ponto, e na verdade a gente descobriu que ele é chegando no ponto, né? E a gente não sabe se ele realmente é saindo do ponto ou chegando no ponto, a gente vai adotar esses valores. Ok? Sempre tem que seguir isso. Sempre tem que seguir essa lógica, viu? Sempre colocar o sentido como negativo, esse sentido para baixo como negativo, e também utilizar o sinal do qual encontramos esse valor. Pelo método dos pontos temos que fazer isso, ok? Então o próximo passo aqui seria definir esses ângulos para a gente poder decompor as forças e igualar tanto em X quanto em Y. Preste atenção que aqui, olha, através daqui a gente tem uma representação de um triângulo retângulo. A partir dessa representação desse triângulo retângulo é possível encontrar esse ângulo, ok? E aqui embaixo também, ó,
a gente tem também um triângulo retângulo. Através dele, a gente consegue encontrar esse outro ângulo, ok? Esse ângulo aqui é o mesmo desse, ok? É o mesmo desse. E esse de baixo é o mesmo desse ângulo aqui, ok? Então vamos lá. Para eu encontrar esse ângulo aqui é cateto oposto. E a gente sabe que cateto oposto aqui, ó, é 5 sobre cateto adjacente. Se daqui para cá eu tenho 10, ok? E aqui eu tenho 8. O cateto adjacente aqui, olha, vai ser 10. Vai ser 2, desculpe. Ou 10 menos 8. Então, aqui eu descobri um ângulo. E o complemento desse ângulo, por quê? Eu vou chamar de alfa. Vai ser 90 menos esse ângulo. Mesmo jeito aqui embaixo. Eu vou descobrir esse ângulo cateto oposto, que é o que, ó? 2,5. 2,5. Cateto oposto 2,5 sobre adjacente, que é 5. Ok? Descobrindo esse ângulo, desculpe. 5 não. Cateto oposto é 2,5 e o ângulo aqui, e o cateto adjacente é 3. Por quê? Se daqui para cá eu tenho 2 e o total é 5, daqui para cá eu tenho 3. Então, cateto oposto, 2,5 sobre 3, cateto adjacente. Encontrando esse ângulo, o ângulo que eu encontrei será esse daqui. Fazendo a relação que é 90 o total menos esse ângulo, eu encontrei esse outro ângulo. Por que eu utilizei isso? Porque eu quis deixar os ângulos sempre junto em x, para quando eu for fazer a decomposição, BA vezes o cosseno de alfa e BD vezes o cosseno de θ, para sendo eles em x, ok? Então, efetuando as contas, eu descubro que esse alfa é 21,8 e que esse θ é 50,2. Efetuando as contas, a gente tem que BA cosseno de alfa é igual a x, né? BAx, né? Ok? E BD cosseno de θ é igual a x, é igual a BDx, ok? Não tenho mais nenhuma outra força atuando em x, né? No sentido de x, somente essas duas forças. Eu faço essas relações de cosseno de alfa, que é 21,8, e faço essa outra relação de cosseno de θ, que é 50,2, e consigo descobrir uma relação entre a força BA e a força BD, ok? Isolando o BA, eu encontro isso daqui, ó, que BA é igual a menos 0,689 BD, ok? Então aqui eu tenho uma equação e duas incógnitas, então eu não consigo resolver nada por enquanto com isso. Então eu venho agora, olha, para y, desculpe. Para y, eu vou utilizar aqui, ó, o mesmo sistema e vou decompor BA em y. BA ele vai vir para cá, para y, né? E BD ele vai vir para cá, para y. Lembrando que eu já tenho essa outra força aqui, que era FBD, ok? Então, BA seno de alfa, e BD seno de θ. Como eu disse, ele era menos porque eu encontrei ele negativo aqui, e o outro menos porque ele está para baixo. A gente sempre vai adotar o sentido saindo do nó negativo para baixo. Então ele vai ficar 239. Eu tenho que o seno de alfa, o seno de 21,8 é 0,371. Então BA 0,371 menos o seno de θ é 0,768 BD mais 239,96, ok? Eu agora, através dessa relação que eu tinha encontrado aqui, ó, eu vou substituir esse BA, vou substituir aqui, ok? Então, 0,371 vezes esse valor, multiplicando esse valor, dá 0,258. Aí agora, olha, 0,2558 menos, porque ele está negativo aqui, ok? Aí ele vem para cá negativo, e esse menos 0,7682 BD. Como eu transformei esse BA utilizando essa relação em BD, eu vou somar esses dois números, ok? Isolei BD, esse 239 passei para o outro lado,
Ok? Ele ficou menos 239, aqui também vai dar negativo, então menos 239 por um valor negativo. Efetuando as contas, eu encontro o BD, que é igual a 234,32. Ele sendo positivo, significa que a detração está realmente saindo do ponto. Esse valor aqui, olha, realmente está saindo do ponto. O próximo passo seria definir o BA. O BA, a gente já descobriu uma relação de BA, que é igual a menos 0,689 BD. Então agora eu já tenho a força BD, é só aplicar aqui, substituir aqui, e encontro o valor de BA, que é menos 161,45 kN, que vai ser uma força de compressão, porque a gente adotou saindo do ponto e deu negativo, então ele está comprimindo o ponto. Beleza, temos posse dessas informações, já temos as forças FD, já temos as forças FB, BA e BD. Vamos escolher agora um próximo ponto. Olha o próximo ponto aqui. Eu já descobri essa força aqui, olha, BD, desculpe, aqui, ó. Essa força BD. E essa outra força que está aqui é uma reação de BD, então aqui também é BD. Ok? FD eu também já tinha encontrado, né? Eu já tinha encontrado, então já tenho o FD. Sobrou quem agora para eu encontrar? DA e DE, ok? DA e DE. Eu vou ter que decompor tanto FD, quanto BD, quanto DA e quanto só essas daí eu preciso decompor. Para isso eu vou descobrir esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui que vai ser cateto oposto, que é 3 aqui, sobre cateto adjacente, que é 2,5. Então vai ser tangente desse ângulo é igual a cateto oposto, que é 3, sobre 2,5, ok? Esse outro ângulo aqui, ó, através da relação de ângulos internos e alternos, internos, externos, alternos, subalternos, alguma coisa assim do tipo, eu consigo visualizar que esse ângulo é igual a esse outro ângulo aqui. E esse outro ângulo aqui eu consigo encontrar através da tangente. Tangente vai ser cateto oposto sobre adjacente, 5 sobre 2,5. Efetuando as contas, trazendo ele aqui para o diagrama de corpo livre, vamos analisar aqui apenas esse gráfico por enquanto. Deixa eu trazer até a figura para cá. Olhe, BD está aqui e eu já tinha o valor, que era 234. BD, essa força aqui, ó, é BD, que a gente tem aqui, ó, e a gente já tinha descoberto ela aqui, ó, através dessas outras, desse outro ponto. Eu tenho FD aqui embaixo, olha, aqui, ó, FD, todas as forças saindo do ponto. Eu já tinha encontrado FD no ponto F. Eu tenho DE aqui, ó, que é essa força dessa barra DE que está aqui, ó. Eu tenho DA e eu disse que esse ângulo era igual a esse, então esse ângulo é igual a esse. E tenho os 200 kN aqui, ó. Agora a gente só precisa decompor essa força, decompõe essa força em x e y, decompõe essa em x e y, decompõe dA em x e y. E faz as relações do somatório de x e do somatório de y para ser igual a zero. Ok? Então vamos lá. Eu fazendo as contas, eu encontrei que θ é 50,19 e alfa é 63,43, através de tangente de θ, que é cateto oposto sobre adjacente, e tangente de alfa, cateto oposto sobre adjacente. Ok? Vamos lá agora para o somatório das forças em x. Esse 234, para eu transformar ele em x, uma força em x, eu não vou multiplicar pelo cosseno desse ângulo. Eu vou ter que multiplicar ele pelo cosseno de θ. Então, menos porque ele está da direita para a esquerda, 234 vezes o cosseno, θ, 50,19. Ok? Em x eu tenho alguma outra força? Eu tenho dA, né? Tenho dA e tenho essa força de 167,7 kN que está aqui. Como ele também está da direita para a esquerda no eixo x, da direita para a esquerda no eixo x, eu vou utilizar que 167 vezes o cosseno de alfa, que é a minha força em x, vai ser negativo também, ó. O cosseno de alfa, e alfa é 63,43, ok?
Então vamos acompanhando aqui, olha. 167, que é a força, vezes o cosseno de 63,43. Tem alguma outra força que está atuando em X? Tenho. dA. dA vai ser dA vezes o cosseno de alfa. dA vezes o cosseno de alfa. E dE já está em X, ok, mais dE. Então a gente já fechou essa força aí. Próximo passo aqui, olha, menos 234,32 vezes o cosseno de 50,19 dá 150,02. E 167 vezes o cosseno de 63,43 dá menos 75. O cosseno de 63,43 é 0,5.